Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Uma tabelinha que, é óbvio, vai falar do fim de semana, do Botafogo, campeão carioca, do Inter, campeão gaúcho, mas que vai falar basicamente do que vem pela frente. E nós temos mais uma quarta-feira nobre em nosso futebol, com o São Paulo, e Victor Ernesto Birner é a pessoa ideal para tratar disso, dada a paixão que ele tem pelas coisas castelhanas. O São Paulo vai rugar a morrer, como dizem os castelhanos, quando se tem uma partida como o São Paulo tem na quarta-feira. E vai rugar a morrer nos dois sentidos. Vai ter que se matar em campo para tentar aquilo que para muitos, inclusive para mim, é mais do que improvável, e vai jogar, provavelmente, para morrer, porque não vai ter mais campeonato para disputar, dada a eliminação que se deu ontem do campeonato estadual. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que o nosso internauta estiver vendo. Me poupou disso, Juca. Sim. Boa tarde para você, então, porque agora são, como você gostava de falar na CBN, 3 horas, no caso eram 21 horas e 1 minuto. Juca, o Atlético adquiriu favoritismo, isso aí é inquestionável no último jogo. Se o Oswaldo atuar, a chance do São Paulo ela é pequena. Mas existe. Mas existe. Sem o Oswaldo, ela é quase nula. Tá? Porque é o jogador de velocidade, o cara do drible, o cara do contragolpe, o cara que prende o marcador adversário, o cara que não permite que o Marcos Rocha, que é uma válvula de escape boa do Atlético Mineiro, suba. Então, é um jogo que o São Paulo precisa, digamos assim, repetir aquilo que fez contra o Atlético, enquanto teve 11 jogadores nas últimas 2 partidas, e ser mais eficaz ainda na finalização, Isso, dentro da Independência. Isso é possível? É possível, mas é pouquíssimo provável. Porque em que medida o que o São Paulo fez nas duas, eu concordo com você, São Paulo ia triturar o Galo no jogo da quarta-feira passada, quando estava 11 contra 11. Ia triturar. E o São Paulo está numa fase de muita má sorte, porque ao perder o Aloísio e ao ter que jogar com o Ademilson, o São Paulo criou 4 chances de gol. 4. Para azar do São Paulo, as 4 caíram no pé do Ademilson. É possível supor que elas caíssem no pé do Aloísio, e 2 delas a minha avó faria. O Ademilson não. A primeira, principalmente. O Ademilson não, mas a minha avó faria. Bom... E levou essa arbitragem também assim, no lance do Marcos Rocha, né? Porque a gente tinha que expulsar o Marcos Rocha. Sim. E aquele momento com 1-0, Sim. Marcos Rocha é o cara que marcava o Oswaldo, o Cuca ia ser obrigado a tirar, provavelmente, ou o Tardelli, ou o Bernard, ou o Jô. Aí o São Paulo, mesmo se perdesse o Lúcio, ia continuar marcando a saída de bola. Era um jogo mais igual. Aquele é um lance capital para o jogo. Antes que o atleticano pegue no meu pé, porque o Atlético foi prejudicado 500 vezes pela arbitragem, foi contra o Flamengo. 1.500 vezes. Eu tenho noção disso, tá? É um jogo após o outro. Aliás, os atleticanos estão dizendo que, enfim, o Atlético aprendeu a trabalhar nos bastidores. Perfeito. Então, pelo jeito, aprendeu mesmo. Inclusive porque, segundo o que eu li, e eu não chequei para saber... Saiu primeiro na página do Galo do que Galo furou a Comebol. A arbitragem será uruguaia no Independência. Agora, aquele foi um lance capital. Qual foi o lance mesmo? Capital. Quando o Marcos Rocha... Carleto chega, ganha a bola por baixo, Marcos Rocha dá 2 pisões de propósito no lateral esquerdo do São Paulo. Ali estava 1-0, São Paulo pressionando, ia ser o jogador expulso. Obviamente, o Lúcio também, e aí o problema do São Paulo, contribuiu muito para o resultado, porque o Atlético tem ali um meio-campo que trabalha a bola como poucos. O Atlético ofensivamente talvez seja o time mais insinuante e melhor do futebol brasileiro, desde o ano passado, não só agora. Era melhor que o Fluminense ofensivamente no campeonato que foi vice-campeão, no campeonato nacional. E se você não marca a saída de bola do Atlético, o meio-campo joga. Com 10 você não marca, com 10 contra 11 você não marca a saída de bola do Atlético. Claro. E ali que o Atlético viu conseguiu reverter a situação. Aliás, eu acho que o Atlético, quer saber, se acontecer, para mim um milagre, de o São Paulo do jeito que está, aos cacos, ser o primeiro time a ganhar do Galo. Não é nem ganhar por 2 gols, é ganhar do Galo no Independência. É muito desastre. Coisa que até agora ninguém conseguiu em 32 jogos. Então, né? É um desastre muito grande. Mas se acontecer, eu vou dizer uma coisa. O time do Galo será
fartamente responsável por isso. Porque o Galo se contentou com o 2-1. O Galo Sim. podia ter ido para cima Concordo. do São Paulo. O São Paulo estava entregue. Concordo. O Galo poderia ter ido para fazer 3-4. Quase fez ainda o terceiro gol, o Rogério Ceni salvou. E um contragolpe no último minuto, último lance do jogo, poderia ter feito É terceiro isso que eu ia também. dizer. Mas do mesmo jeito, né, quase tomou um empate. Quase tomou um empate numa bola vadia ali do Jadson. Sim. Não é isso? Quer dizer, porque futebol tem essas coisas. Futebol tem essas coisas. Você brinca, diz Muricy Ramalho, a bola pune. Então, eu acho, se quer vou brincar com o torcedor do Galo, eu corto o braço. Se o Galo De novo? não ganhar do São Paulo, não é apenas se classificar. Acho que o Galo vai ganhar e vai ganhar bem do São Paulo no Independência. Deixa eu dar uma informação para você, torcedor do Atlético. Eu ficaria muito irritado no seu lugar, porque ele fez isso uma vez, quando trabalhava no Jornal da Globo, ao lado de Lilian Vitfib. Não, mas aí foi diferente, não. Sobre o jogo do Internacional contra o Nacional, contra o Nacional do Uruguai, semifinal da Libertadores, é isso? Isso não era Nacional do Contra o Uruguai. Olímpia. Era um timeco. O Inter precisava perder, perder o jogo, perder a prorrogação e ia para os pênaltis. No Beira-Rio. E eu disse, mudo o meu nome para Juca Vitfib se o Inter não se classificar. O Inter perdeu o jogo, perdeu a prorrogação, perdeu os pênaltis, o Tafarel não pegou nada. Bom, enfim. E tem o segundo capítulo. Não, mas o segundo capítulo eu não errei, aí que tá. Você vai contar O errado segundo a capítulo, história. Brasil... Foi no cartão verde. Não, Não. não, foi comigo, no Silveira Esporte Clube. Não, futebol, não. De cortar o braço, não. História Tá. de cortar o braço. No cartão verde, Palmeiras foi jogar com o Galo. Aliás, no estádio Independência. Numa Copa do Brasil, o Palmeiras estava matando a pau, acho que foi em 96. Aquele time de maço do Palmeiras, do Luxemburgo. Sem dúvida. E eu disse, se o Palmeiras perder, eu corto o braço. E a torcida do Galo ficou irritadíssima comigo por causa disso. O Palmeiras ganhou o jogo, mas tinha faixas e tal, no Independência, de gente... Teve quem levasse a sério que eu cortaria o braço se de fato o Galo... Ah, não, mas você não tem a menor dúvida que agora você prometeu, tem gente que vai cobrar. Até porque as pessoas querem que você fique maneta. Eu aparecerei com um band-aid aqui, eu cortei o braço, já pus o band-aid. Mas Malandro. enfim, mas aí também na CBN ia jogar Brasil e Honduras, pela E, Copa América. e a gente fazia aposta... 2001, né? E o Brasil estava jogando mal, tinha visto o jogo de Honduras, eu apostei na classificação de Honduras. O Vitor apostou, eu falei assim, mudo de profissão, viro mestre Cuca. No dia seguinte ele apareceu lá com aquele chapéu. Mestre Cuca que Mestre fure. Cuca que fure para mim. Então você acabou de fazer mais uma dessas promessas, o que, digamos, torna a chance de classificação do Galo de 90%, 95%, caiu para 88%, 85%. Então vamos ver como é que foi a bola de cristal logo de cara, só para deixar ele mais pianinho. Vamos lá. Põe aí, por favor, o resultado. Veja você. Você sabe qual foi o jogo que fez a diferença? O jogo que fez a diferença foi exatamente a classificação do Corinthians e a desclassificação do São Paulo. Porque, de resto, ele acertou... Mas a culpa não é minha. Não, a culpa de é quem? da Andressa. Andressa é a culpada. A nossa brilhante câmera. A Andressa, que é São Paulina, coitadinha, que ele perguntou para quem vai dar a Andressa? A Andressa falou São Paulo. Porque, olha, nós somos um fiasco. Ambos votamos no Tijuana, deu empate. Brilhante empate do Palmeiras, roubado. O Palmeiras teve um pênalti, claro, no Wesley, com 6 minutos de jogo, que o juiz não marcou. Eu votei no Grêmio, ele votou no empate no jogo contra o Independiente de Santa Fé. Quase deu empate. Santa Fé. Quase deu empate, né? O Grêmio, que tem lá o Lúcio deles, o Cris. Ainda o André Santos não aprontou. Aguarde que aprontará. Boca Juniors e Corinthians, ambos votamos no Corinthians. Deu Boca Juniors. Aliás, só com comentário, uma atuação medrosa do Corinthians, que olhou para o estádio, para a camisa, sim, mas não percebeu que tinha um time tão melhor que o Boca, que poderia ele não abrir mão de posse de bola, jogar com a bola na frente, digo cozinhar. Mais para você, para sorte do Boca Juniors, na quarta-feira, o Riquelme não jogou. Para sorte. Mas na outra quarta-feira ele deve estar em campo e aí vai ser para azar do Corinthians. Ontem ele não jogou contra o River. Eu sei, porque é jogo para ele catituar, para ele segurar a bola. Nada faz tempo. Lógico que você não pode desprezar um jogador desse numa partida só. Mas estou dizendo, este é o jogo, este pode ser o jogo para ele marcar a volta dele. Aliás, uma outra coisa que me chama a atenção do Corinthians... O Corinthians deixou de marcar na frente. O Corinthians esse ano, na verdade, o Corinthians esse ano jogou até fazer 2-0 bem contra o Milionários naquele jogo sem
sem torcida no Contra o Pacaembu. Tijuana no Pacaembu jogou bem. Muito bem contra o Tijuana e jogou bem a partir do momento que fez 1-0 na Com a Ponte Ponte, Preta, é. mas estava sendo encurralado pela Ponte Preta, como o Boca Juniors fez e como o São Paulo fez. Sabe o que eu tô achando estranho no Corinthians, Não está Juca? marcando mais na frente, não estou entendendo. Eu Tá também, marcando mas no meio eu de campo atrás, desconfio que deve ter algum fisicamente problema físico para o time o não fazer isso. O time não deve estar, não deve estar. Aquilo que o Tite fala, o time começou a temporada mais tarde, não sei o quê, enfim. Uhum. Galo e São Paulo, ambos votamos no São Paulo. Deu Galo, como você sabe. Emelec e Fluminense. Eu votei no Flu, ele votou no Emelec. Eu agradeço a arbitragem pela minha vitória. O Fluminense também foi garfado, aquele pênalti é um absurdo. Não foi pênalti. Né? Um absurdo. Depois, Real Madrid e Borussia, ambos apostamos Que na jogo. classificação do Borussia por muito pouco. Agora, como o futebol é, né, Vitor? Por muito pouco o Real Madrid não se classificou, não fez o terceiro gol. Mas por muito pouco, o herói do primeiro jogo, Lewandowski, não fez um gol logo no começo do segundo tempo, um gol que ele não poderia perder, que ele chutou um pouco forte demais. Sim. Né? E a bola... Lewandowski, que ontem teve Borussia e Bayern de Munique pelo campeonato alemão, alguns jogadores... Anteontem, sábado, não? Anteontem. 1-1. Lewandowski perdeu o pênalti pro Borussia. Perdeu o pênalti. É duro. Bateu no canto esquerdo. A vida de jogador de futebol é duro. É duro, né? Mas ele fez os 4 na classificação, Sim, é claro, eles têm crédito, claro. diferentemente do Luiz Fabiano, de quem você vai falar depois. Eu nem vou falar do Luiz Fabiano. Não vai falar do Sei, Luiz não, Fabiano? Eu sei. Eu, se sou Eu achei que fosse Juvenal, dar perna de pau vendo pra no- ele. Não, não vou dar para ele. Não. Vai ser surpreendente Tá. a perna de pau. O artilheiro dos jogos que pouco valem. O artilheiro dos gols importantes, Luiz Fabiano. Botafogo e Fluminense, ambos votamos no Botafogo, ambos acertamos. Mogi e Santos, Você esqueceu ambos... o Barcelona e Bayern de Munique? Barcelona, claro, votamos no Bayern de Munique, mas eu confesso que eu não supunha que o Bayern fosse enfiar mais 3 no Barcelona. Nem eu. Né? Verdade que a gente também não sabia que o Messi não jogaria, mas enfim. Mojimirim, nós votamos no Mojimirim ambos e deu Santos. Mogi jogou melhor que o Santos. Jogou melhor que o Santos. Agora, vou te falar uma coisa também. Eu não sei o que você acha. Eu não acho nada de diferente nesse time de Mogi. Assim. Não. Não é o carrossel, o caipira, Não. coisa alguma, né? Taticamente muito bem preparado. Sim, organizado. Velocidade na saída de jogo. Tem um jogador que eu gosto muito, que faz Val. meio campo, Val. É, Val o e mais Magal. técnico dos jogadores. Val e Magal, a dupla ali, eu gosto desse Val. E aí o que fez realmente a diferença foi o último jogo em que o Corinthians acabou... Botafogo e Fluminense, apostamos no Botafogo. Ambos votamos no Botafogo, já falei. O Corinthians se classificou e o São Paulo caiu fora do Paulistinha. Então Você não vai vamos falar do ter- Luiz Fabiano? Eu precisava que a Luciana soubesse para nós. A essa altura já devemos ter a definição dos jogos decisivos do Paulista. Deve ser um jogo no Pacaembu, na Vila Belmiro, mas como Marco Polo Del Nero é Marco Polo Del Nero, sabe Deus o que aconteceu. Não, para mim é o Luiz Fabiano. Eu sou Juvenal Juvencio, eu ponho o Fabiano à venda, diz que eu não quero mais. E se o São Paulo, vou dar um exemplo. Se ele vai lá e faz 3 gols no Galo, Isso. aí eu faço uma estátua para ele. Ponto. Futebol Mas vende é do mesmo jeito. Vendo do mesmo jeito, porque ele Tá. não vai fazer de novo. Tá. É isso. Tá, tá aqui e como prêmio você está vendido para o Borussia. Tá? Mas quem disse que o Borussia quer? O Lewandowski não está indo embora. O cara que faz 3 gols no Galo merece jogar no Borussia. Um jogador humilde, comprometido, joga pro time, faz gols decisivos. Faz. Vitor Biner, Outro do Luiz Fabiano. Galo e São Paulo, quarta-feira, quem classifica? Galo. Galo. Fluminense e Emelec? Fluminense. Flu. Corinthians e Santos, primeiro jogo. Corinthians. Também. Bahia e Vitória. Pô, esse jogo me derrubou a última vez, hein? Foi 5. Foi 5. Pela campanha ruim do Bahia na outra fase, eu vou apostar no... Tô no empate ou vitória, vou no... Eu vou votar no inverso de você, porque até agora estamos votando tudo igual, não tem graça. Vitória. Bahia. Barrabás. Ceará e Fortaleza eu não vou dar palpite, eu não faço a menor ideia. Então eu não vou dar palpite. Se você quiser dar, você dá, você joga com um a mais. Não, não vou no com a graça. Não, então tá bom. Então, Eu votaria no Ceará, Não, mas mas tudo bem. Eu não faço a menor ideia. Eu não vejo, infelizmente, esse negócio dos campeonatos estaduais é isso. A gente não vê, vamos lá. Primeiro jogo, Pacaembu, final na Vila, então vai ser igual ao que foi... Que ano que o Santos ganhou a final do Corinthians? Foi 2 anos atrás? Foi com o Ronaldo, marcou aquele golaço. Não, aí o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou isso. Não, aí o primeiro jogo foi na Vila, o Corinthians ganhou o jogo acho que de 3-1 e depois empatou no Pacaembu. Mas teve um ano, acho que... Ano passado quem decidiu? Santos e Guarani.
Então, foi ano... Nossa, como o Campeonato Paulista é ruim, a gente tem que pensar um pouco para O lembrar a ano decisão do retrasado, campeonato. Meu acho que Deus foi do céu. São Paulo, foi Santos e Corinthians. O primeiro jogo foi no Pacaembu, depois o Santos ganhou no o Neymar jogou uma barbaridade. Lembra? Matou a pau. Enfim, então vai repetir. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Tem que Vila ser e Pacaembu. assim. Vila e Pacaembu. Justo. Pacaembu e Vila. Né? Se o Corinthians tivesse vencido o jogo ontem, seria o inverso. Seria Vila e Pacaembu. Conseguiria ultrapassar a pontuação? Empataria na pontuação e ganharia no saldo de gols. Empataria também no número de vitórias e levaria no saldo de gols. Não, nem confira, porque eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Você está certo. É claro que eu estou certo. Porque quando eu falo assim, Acontece. peremptório, é porque eu pesquisei antes. Muito bem. Vamos ver. Dizem as más línguas que, na verdade, o Rogério Ceni não se adiantou. O Pato é que estava impedido. Dizem também as más línguas que a diferença entre os corintianos e os são paulinos é que os corintianos usam relógio Cássio, que nunca se adianta. Está sempre na hora certa. Já o relógio Ceni, essa cena, vamos ver a cena. O Rogério Ceni disse ao fim do jogo, quando lhe perguntaram, ele disse, pergunte ao árbitro, só ele sabe, pergunte ao juiz, só ele sabe o que aconteceu. Eu quero que você reveja e veja se realmente alguém precisa explicar o que aconteceu. Olha só, 2,50 metros, segundo o tirateio. Bom, você sabe que eu sou contra mandar voltar quando o goleiro se mexe, como por exemplo... Com limites, né? Com limites, como por exemplo o Rogério se mexeu no lance do Alessandro, que bateu na trave. Porque os juízes nunca mandam voltar. E eu tive uma discussão séria contigo a respeito disso em 2009, quando o Rogério se adiantou bem pouquinho e pegou o pênalti do Flamengo no Maracanã, e isso acabou sendo decisivo, e havia uma boa vontade enorme para o Flamengo ser campeão brasileiro, São Paulo era tricampeão nacional, Patrícia Amorim apoiando, naquela época, acho que se não me engano, Patrícia Amorim assumiu a presidência apoiando o Ricardo Teixeira, o Juvenal contra. Resumindo, essa tem que mandar voltar. Porque aí, agora, o Doni fez uma igual a essa na Copa América e não voltou. Não, lembra? Tem uma. Lembra? Eu lembro, e tem uma decisão. Mas tinha que voltar essa. Eu recomendo depois que você procure no vídeo. Vai dizer iludida com o Raí? Nunca. Mila e Juventus. Mila e Juventus. Sim, é famosa. Uns 6 assim. Não, é famosa essa decisão. Liga dos Campeões. É famosa essa decisão. Agora, claro, tinha que voltar. O Pato foi esperto. Mila e Juventus ou Mila em Liverpool? Mila e Liverpool. O Pato foi esperto porque imediatamente ele apontou, abriu os braços. Tem que mandar voltar, não tem? Agora, quer saber uma coisa? É que, infelizmente, dessa vez, o nosso prezado Rogério Ceni não deu entrevista. Aliás, também não mostraram a preleção dele, mas não tem importância. Eu aposto que ele fez por gosto, a todo risco, sabendo que provavelmente o árbitro mandaria voltar, mas para pressionar o Pato. O que é uma tática inteligente. Eu acho que, mais do que isso, ele testou o árbitro. Sim, mas digamos, o árbitro pode... O árbitro era um banana. Bom, falando em árbitro banana, há lances polêmicos nesse jogo. Eu quero aqui confessar ao nosso internauta, e essa foi a primeira coisa que eu escrevi na minha nota sobre o jogo, Romarinho tinha que ter sido expulso sumariamente. Um árbitro que vê o Romarinho fazer o que fez, não tem que titubear, tinha que ter expulsado o Romarinho. Provavelmente cometeria uma injustiça por expulsar só o Romarinho. Porque depois, às 11h30 da noite, vendo na televisão de novo, e depois vendo na internet e nas imagens da Globo, no Globo.com, é muito claro que o Wellington solta a sola da chuteira no peito do Romarinho e ainda tenta pegar o queixo dele. E aí toma o pisão. Então, os dois eram para ter sido expulsos de campo, não apenas o Romarinho. Eu escrevi o seguinte, como eu vi o lance apenas na hora do jogo. Achou que um devia levar o amarelo e o outro vermelho. Eu achei que a entrada do Wellington foi muito dura. Aliás, a entrada do Wellington poderia ter sido servido, poderia ter acabado a expulsão se o árbitro decidisse adotar os critérios que eu vi em todos os jogos do Campeonato Paulista, onde se dá cartão por qualquer coisa. Depois você vai Agora, ver. Agressão, que é pisão, é expulsão sempre. Não tem conversa. Agressão é expulsão. Não tem conversa. Eu te digo mais. Se conheço o Tite, amanhã... Vou rever a jogada. Se amanhã o Romarinho vai ouvir o que ele não imagina. O Romarinho não está jogando nada, né? Agora, vou te falar uma coisa. Ô, Vitor, vamos lá. Nego tá de brincadeira
a tal ponto. E esse campeonato estadual não vale nada a tal ponto. Nada. A não ser essas emoçõezinhas que se dão, evidentemente, quando dois rivais se encontram. Que, Não vale para quem ganha, para quem perde vale. Vitor, 60 mil ingressos à venda, 29.400 vendidos. Não deu a metade. Não deu a metade. A federação, a dona do espetáculo, que faz essa fórmula idiota, que o campeonato termina no pênalti, num jogo. Não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Quer dizer, o São Paulo que acabou, sei lá quantos pontos na frente do Corinthians, 9, 10 pontos na frente do Corinthians, teve a vantagem de jogar em casa. Nesse momento tem 6 a mais com todo o jogo de ontem. Então, quer dizer, a vantagem, entre aspas, de jogar em casa num campo que é evidentemente neutro, porque ainda se fosse um campo, um alçapão, mas não, no Morumbi não tem vantagem nenhuma. Não acho que é neutro, mas tudo bem. Desde 2007 o Corinthians não perde nada. Mas isso é uma circunstância. Escala um juiz que apitou 3 jogos o campeonato inteiro. 3 em 21 rodadas. 3 jogos. Aí é bom a gente perguntar o porquê disso. Estava machucado, fazia 30 dias que não trabalhava. Mais um motivo para a gente perguntar o porquê exatamente desse juiz ter sido escalado. Exatamente. Então, veja. Aí você olha para o Rio. Botafogo campeão justíssimo, indiscutível. Quer dizer, um time que simplesmente ganha os 9 jogos que jogou na Taça Rio e já havia ganho a Taça Guanabara. O único jogo que ele tinha perdido na Taça Guanabara foi para o Flamengo. Ele devolveu nas semifinais para o Flamengo. Não há o que discutir. Sidorf, Companhia Bela, campeões. Aliás, o melhor time do Botafogo em anos. Muito tempo, porque não é só o Sidorf, né? O Louzeiro é um bom jogador. Sim, exatamente. Bom, o Botafogo está revelando meninos, parece que o Botafogo está encontrando um caminho. Mas uma decisão em Volta Redonda, a primeira em 112 anos de Campeonato Carioca, a primeira que não se deu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Né? Para 12 mil pagantes, 15 mil presentes, é o fim. É o fim. Né? É o fim. O Inter decide em Caxias contra o Juventude. Aliás, decide nos pênaltis também. Primeiro título do Dunga. Primeiro título do Dunga como técnico de clube. Lembrando que ele foi campeão pela seleção brasileira de 2 taças importantes. Copa América e Copa das Confederações. Anularam um gol do Juventude, que foi um escândalo. Não sei se você viu de cabeça. Não vi. Escanteio. O juiz ainda pitou um perigo de gol que eu vou te contar. Mas, enfim, acabou 0-0, nos pênaltis deu Inter. Posso ler um e-mail do... Você conheceu, mandou no meu Facebook. Como eu diria. Denis de Almeida Santos, frequentava bastante a CBN. Sim. Gente boníssima, corintiano. Sim, jornalista hoje em dia, formado. A Júlia Menete diria assim, posso dar um, por exemplo? Pode. Ele manda o seguinte. Peñarol venceu o Nacional por 3-0 no Campeonato Uruguaio. Boca e River empataram por 1-1 no Campeonato Argentino. Ambos os jogos com estádios lotados. Ele fala isso para explicar a importância dos estaduais. São Paulo e Corinthians, 29.475 pagantes, 67 mil ingressos à venda. Botafogo e Fluminense, 15.516 o público, 21 mil ingressos à venda. 12.400. Público total. Não, sim, mas aí tem que ser, que vale pagantes, né? 12 mil pagantes. O jogo que ele está sendo generoso os estaduais. Tá. Atlético Paranaense e Curitiba, público 6.162, capacidade da Vila Olímpica do Boqueirão, 18.500. Não, diz que não. Pode ter um engano dele aqui, mas... Diz que a Vila Olímpica não cabe mais, ou não está podendo ir mais que isso. E se eu ouvir essa discussão, mas também não sei. E aí ele diz o seguinte, PS, Vitor, eu mudei de opinião, você tinha razão, pode tirar sarro de mim, pode tirar sarro, eu mereço, os estaduais são ruins. Não, bom, a gente ia achar isso, a minha formação toda de futebol é de campeonato estadual, gente. A minha também. Toda a minha formação. Eu vou voltar a dizer, o título que eu mais comemorei na minha vida foi o do Corinthians em 77. Eu tinha 27 anos de idade, que já era grandinho, era pai de quase 3 filhos, porque a minha filha estava vindo. Enfim. O meu foi São Paulo e News Old Boys. Sim, mas eu sei, mas você já pegou os estaduais? Não. A partir de quando você pegou o estadual? Eu fui em praticamente todas as decisões, contando as que o São Paulo não estava também, sei, Vitor, mas 78 em diante, todas. Então, Vitor, posso... Pô, Juca, 78, 80, 82, 82, 83. Vitor, posso garantir a você que a conquista de 77... mas eu me lembro disso. Já, de alguma maneira, começou a tornar menos importante. Mas estou de acordo. Até meados dos anos 80, até aquele São Paulo e Portuguesa,
ainda tinha. Depois Eu acho que depois ainda. Eu digo que era paulistão até os anos 80, nos anos 90 virou Campeonato Paulista, no final dos anos 90 virou Paulistinha. Paulistinha. E agora eu não sei o que vai virar, porque tá cada vez pior. Eu tinha um título pronto para minha coluna da Folha hoje, que era Sansão decide Paulistão. Não tem sanção. Não tem sanção. Acho que para o Santos o melhor adversário é o Corinthians. Porque vai pegar um Corinthians preocupado com o Boca Juniors, ao passo que pegaria o São Paulo já só concentrado no estadual, porque provavelmente terá perdido o Galo. Então, São Paulo teria, na decisão do estadual, alguma chance de dar uma pensada nas feridas. Ao passo que o Corinthians vai jogar com a mesma boa vontade que jogou esses jogos contra o São Paulo Futebol Clube. Pode ser ruim para o Corinthians, inclusive, a participação na final do estadual. Eu acho que sim. Pode ser ruim. Pode perder o Oswaldo, por exemplo, como o São Paulo, ao que tudo indica, perdeu ontem. Né? O Corinthians pode perder o Oswaldo dele, que seja quem for. O Paulinho, eu não tenho informação, mas eu acho que o Oswaldo vai acabar jogando. A entrevista que eu vi, a declaração que eu ouvi do médico do São Paulo, dado ao André Plihal, da ESPN Brasil, foi que, embora não haja fratura, é uma região muito delicada, o trauma foi muito forte, é improbabilíssimo que ele jogue, mas pode ser também... E vai tomar umas joelhadas lá se jogar, com certeza. É como aliás, tentaram tirar o Bernard, né? Foram no ombro do Bernard de cara no jogo aqui do Mundo. O Bernard que saiu também. Saiu, mas por precaução, disse que vai para o jogo. Bom, vamos ver o técnico Oswaldo de Oliveira, campeão do Rio, diz ele que era o título que lhe faltava. E, de fato, ele já ganhou título mundial, já ganhou títulos no Japão, disse que era o título que faltava. Vamos ver. Eu acho que o título foi muito merecido, o Botafogo fez por onde, venceu todas as partidas da Taça Rio, inclusive a semifinal e a final. Voltando atrás, venceu com méritos, tirando a vantagem dos adversários na semifinal e na final da Taça Guanabara. Um tempão que não sofre gol, mostra um time solidário, lutando, se entregando. O que eu vou dizer mais? Qual é o melhor time do Rio de Janeiro, Juca Kfouri? É o Fluminense. Eu também. Vamos ver quem ganhou a chuteira de ouro, vamos ver quem ganhou perna de pau. Chuteiras de ouro exatamente para os dois treinadores campeões estaduais, simbolizando os seus times. O Oswaldo de Oliveira, que, enfim, né, leva o Botafogo ao seu 20º título, e nele, evidentemente, estamos homenageando toda a equipe do Glorioso, e o Dunga, ele sua barba, como se fosse o técnico do Borussia Dortmund. Ele está fazendo um gênero europeu, sendo carregado aí pelos seus atletas. Dunga que levou o Inter a essa conquista, conseguiu reintegrar o D'Alessandro, fez o Forlan jogar futebol, enfim, está aí o Inter que tem um elenco forte, tem um bom elenco, o Inter. Perna de pau, vai ganhar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele lá está fazendo peripécias com uma bola na cabeça, mas ele anda fazendo elogios a José Maria Marim, tentando puxar José Maria Marim, muito claramente, para a oposição. Ao mesmo tempo que se sabe que o ex-presidente Lula trabalha por André Sanches. Eu diria que Geraldo Alckmin, se tivesse um pouco de preocupação com a história do Brasil, ficaria neutro nessa questão, não se meteria nisso. Já não lhe basta ter um secretário que é fundador do Endireita Brasil, ele agora se junta a quem fez o papel que fez durante a ditadura, que foi o senhor José Maria Marim. Só mesmo com perna de pau para o senhor Alckmin, que até rima com Marim. Vai ver se merecem. Eu quero acrescentar, Sim. E não vai ser para o Luiz Fabiano, que merecia, mas não vamos falar dele mais, porque já falei bastante. A UEFA deu 9.800 ingressos para a torcida do Chelsea, estou lendo aqui no lance, tá? E 9.800 ingressos também para a torcida do Benfica, os times que vão disputar a final da Liga Europa, que acontece na Amsterdã Arena. O restante dos ingressos estão com patrocinadores, organizadores e parceiros da UEFA. É isso que virou. O futebol virou isso. A Copa do Mundo é muito assim. Quer dizer, a torcida dos times... A Copa do Mundo é muito assim. E, aliás, fiquei muito decepcionado hoje, se bem que não chegou a ser surpreendente. Tem uma boa entrevista, uma esclarecedora entrevista de André Sanches no Diário Lance.
e ele diz que se ele chegasse à CBF, se um dia chegar, não adaptaria o nosso calendário ao calendário mundial. Não sei que revolução que ele está pensando em fazer em nosso futebol. Só que ele disse que não vai ser candidato. E ele uma vez me disse que não era candidato à Está presidência do trabalhando, Corinthians. está articulando Eu sei. para ser candidato. Junto com o Juvenal, que vai acabar tomando uma rasteira dele. A gente se vê Outra, segunda-feira que vem, quem sabe, com o quê? Não tem nenhuma decisão. Tem São Paulo e Galo, tem Fluminense e Emelec. Quem sabe não. Corinthians e certamente. Santos. Sim, mas não terá terminado. Estou dizendo, não tem nada assim de... Atletiba? Atletiba, mas é o primeiro jogo, né? Tem 2 jogos. Ah, não. Ontem teve um jogo, já. Foi 2-2, agora teremos o campeonato. Atlético time sub-23 enfrentando tudo e todos. Exatamente. A gente se vê, então, na próxima segunda-feira. Vocês relevem o mau humor do Vitor. Era natural que o encontrássemos assim, mas diz que a culpa é dela. Ela quem? Está atrás da câmera. Por favor, mostre. Por favor. Mostrar. Vamos mostrar. Ah, lá. Andressa, ela está vem fugindo. aqui, vem Andressa, aqui. Vem aqui. Andressa, vem o cá. nosso internauta quer vê-la. Por favor. Andressa fugiu, que vergonha. Será severamente repreendida nos bastidores. Como você adora falar, o tabelinha. upgrade estético do programa. Exatamente. Enfim, até alguém bonito no programa, mas paciência, você perdeu essa Andressa, chance. vem aqui, por favor. A gente promete que a gente combina numa outra semana dele pegá-la sem que ela perceba. A força? A força. A força não. Jamais isso. Nem de brincadeira. Com delicadeza e a força. Não.